Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? E aí, estão animados aí para essa grande final do Skilling Open 2020? Pô, no primeiro dia da final ontem tivemos aí 2-2, 2 vitórias para cada jogador. Hoje a gente teve uma vitória para cada jogador e 2 empates. Então também terminou empatado e agora a gente vai para o desempate. São 2 partidas de blitz, tá bom? 5 minutos para cada jogador com 5 segundos de acréscimo. E aqui a gente tem então, se essas partidas de blitz terminarem no empate também, aí vai pro Armagedon, as brancas com 1 minuto a mais e as pretas com a vantagem do empate, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida então, que ela é sensacional. Wesley So de brancas, primeira partida das 2 de blitz. E4 aqui pelo Wesley So, C6, mais uma Caro-Kann aí do Magnus Carlsen, D4, D5, e aqui o Wesley So mais uma vez vai para a variante do avanço com E5. E aqui o Magnus Carlsen não faz o C5 igual da outra vez, vai com o bispo em F5, ele já jogou uma vez também essa variante no torneio, se eu não me engano com sucesso. Cavalo em F3, E6 e aqui bispo em E2 desenvolvendo o bispo de casas claras. H6 dando fuga para o bispo. Roque e evitando entradas de peças em G5 e aqui cavalo em E7. A4, A5 e aqui cavalo de B em D2 pelo Wesley So desenvolvendo o cavalo. Cavalo D7 desenvolvendo e aqui cavalo B3. O Wesley So está dificultando aqui o lance C5, que é o grande interesse aí das negras, né? Aqui bispo em H7 foi jogado pelo Magnus Carlsen, bispo em D2 e o Wesley So já começa a botar pressão aqui no peão de A5. Dama B6 e agora H3 aqui pelo Wesley So e cavalo G6 agora pelo Magnus Carlsen. Esse lance tem um problema, e o Wesley So começa a explorar a partir de agora. Qual que é o problema do lance? Totalmente lógico jogar cavalo G6, né, saindo aqui da frente do bispo. O problema é que o bispo não está mais atacando em C2, o bispo de casas claras. E dá tempo aqui do Wesley So jogar o exclama. Dama E1, lance que exclama, botando pressão total aqui. Opa, o cavalo, o bispo e a dama, todo mundo atacando lá em A5, só tem 2 defesas e não dá mais para trazer uma defesa. O Magnus Carlsen faz o lance bispo B4 na tentativa de defender. A partida segue com bispo B4, dama por B4, dama por B4 e A por B4. E o Magnus Carlsen tem problemas na posição, por conta desse peão aqui enfraquecido. O Wesley So segue com bispo D3 para evitar qualquer ataque descoberto do cavalo, atacando lá em C2. Então se o cavalo sair ele consegue agora trocar os bispos. Agora C5 pelo Magnus Carlsen. Olha a situação do Magnus Carlsen aqui, que difícil. As brancas estão ameaçando A5 aqui, torre A4 e capturar o peão. E não vai ter defesa isso, né? Se por exemplo as pretas dão roque aqui, o Wesley So segue com A5, depois de torre de F em C8 para ajudar C5, torre A4. Né? O melhor que talvez o Magnus Carlsen poderia tentar aqui talvez seria um B5, né? Não dá para capturar en passant, se não cai a torre, e se capturar aqui em B4 tá vindo o cavalo B8, cavalo A6 e a torre tá meio presa aí, né? Poderia seguir com cavalo B8, G3, cavalo A6, C3, cavalo por B4, C por B4. Ainda assim, apesar da qualidade a menos, as brancas têm uma ótima posição por conta de um peão passado e talvez ainda vantajosa para as brancas, mas o Magnus Carlsen teria totais condições de jogar essa linha. O Magnus Carlsen preferiu jogar com imediato C5, mas agora depois de cavalo por C5, cavalo por C5, D por C5 e torre A5, o Wesley So segue de forma brilhante com bispo B5, cheque, criando um bloqueio com o tempo, né? Agora com o tempo o rei do Magnus Carlsen tem que se mover, rei E7, torre de F em 1 trazendo mais uma proteção para o peão central, liberando o cavalo. Agora torre em C8, atacando o peão de C5 e C3, olha só que situação aqui, né? O Magnus Carlsen não pode capturar o peão agora, senão tá levando um garfo. Então a partida seguiu com B por C3, mas agora B4, que sequência maravilhosa do Wesley So, né? Protegendo o peão, agora atacando a torre de A volta para 8 e agora a torre de A em C1 para capturar esse fraco peão aqui de C3. Cavalo em F4, torre por C3 e aqui bispo em E4. A5 pelo Wesley So, avançando com essa maioria de peões de 3 contra 1 na ala da dama. F6, H4, G5, G3 atacando o cavalo, cavalo G6, E por F6, cheque, rei por F6. Aqui H5 também seria bem interessante. O Wesley So prefere seguir com H por G5, cheque, H por G5 e cavalo em H2, né? Liberando aqui a torre para não ficar toda hora defendendo o cavalo. O cavalo pode vir para G4, dá para jogar um F3 também.
A partida seguiu com cavalo em E5 e agora a torre de C em E3. Botando pressão, o bispo aqui fica cravado, a grande ameaça é F3, seguido de torre por E5, né? Então torre H8, F3 aqui pelo Wesley So, mas o Magnus Carlsen encontra um recurso aqui. Torre por H2, o recurso certo na hora certa, capturando uma peça. E o ponto todo, a partida seguiu com rei por H2, mas agora tem cavalo por F3, dando cheque e atacando a torre. Recuperando material, portanto, Magnus Carlsen. Torre por F3, cheque, bispo por F3 e agora C6. O Wesley So vai tentando criar aí um peão passado. E nessa posição o Magnus Carlsen faz o lance D4, que faz bastante sentido, abrindo aqui uma defesa e tudo mais. O problema é que esse lance ele traz uma situação gravíssima. E agora o Wesley So parte para cima disso. Torre F1 e agora o bispo está cravado. Torre H8, cheque, o Magnus Carlsen ainda encontra um recurso. Aí você pode falar o seguinte: Rafael, não dava para jogar G4 protegendo aí o bispo? Aqui o Wesley So venceria com torre por F3, G por F3, C por B7 e esses peões passados e conectados vão vencer, né? Torre B8, A6 e não tem como evitar aqui A7 e um dos peões vai promover, né? Então esse é o problema aqui dessa continuação D4 do Magnus Carlsen. Depois a gente analisa aqui essa posição. O Magnus Carlsen ainda encontra um recurso aqui. Torre H8, cheque, rei G1. Torre H1, cheque, rei F2. Torre por F1, cheque, rei por bispo por F1. O bispo continua atacado. Bispo por C6. Parece que o Magnus Carlsen resolveu tudo, mas agora o Wesley So segue firme. B5 atacando o bispo, o peão aqui protegido pelo bispo de casas claras. Bispo D7 colocando o bispo em segurança, mas agora A6 a casa tá caindo. B por A6, B por A6, D3 avançando com o peão passado, evitando o bispo G2, mas aqui bispo por D3 somente. Depois de rei E5, evitando aqui o bispo em E4, A7 avançando com o peão, bispo C6 segurando a promoção. Mas aqui o simples lance, se você quiser dar pause também nessa posição e tentar encontrar o lance vencedor aqui da posição, vale a pena, né? E eu espero que você tenha encontrado. Bom, aqui muitos lances são bons, né? Bispo B5 é uma ideia interessante também, mas acho que a ideia mais forte aqui é bispo E2 ou bispo F1, né? O Wesley So segue com bispo F1, não tem como evitar aqui o bispo indo para G2, eliminando o defensor da casa de promoção do peão. E o rei tá muito longe, né? Vitória do Wesley So na partida de Blitz, sai na frente aí. Agora ele tem a vantagem do empate na segunda partida de Blitz. O Wesley So, então aí a coisa tá ficando perigosa para o Magnus Carlsen. O Wesley So jogando muito esse torneio. E vamos dar uma olhada aqui no momento dramático do Magnus Carlsen. Ele faz o lance D4 e leva a torre F1. O que ele poderia ter jogado aqui? Ele tinha um recurso fantástico aqui, o Magnus Carlsen. Torre H8 cheque, rei G1 forçado, B por C6 atacando o bispo, bispo por C6 e aqui G4 protegendo o bispo. Depois de B5 avançando com esses peões, parece que as brancas estão melhores, mas aqui teria rei E7. Depois de A6, rei D6 impedindo B6. Essa manobra seria importante. E depois de A7, o Magnus Carlsen teria uma situação muito legal aqui. Torre H1 cheque, rei F2, torre H2 cheque e ficaria dando cheque perpétuo. Rafael, você não está vendo que tem rei E3 aqui? O ponto todo é que se jogasse rei E3, as pretas ainda assim têm recurso aqui. Com D4, agora sim dando cheque e abrindo um ataque descoberto no bispo. Depois de rei por D4, bispo por C6 e B por C6, agora as brancas estão ameaçando promover, teria aqui torre A2 segurando tudo, né? Aí as pretas teriam um perigoso lance C7 aqui, né? Tentando desviar o rei aqui para fazer torre por E6. Então as pretas teriam que jogar aqui torre A4, cheque, jogando o rei lá para baixo primeiro. Rei C3, agora sim rei por C7, torre por E6, o rei cortado aqui da posição. Isso é fundamental para empatar esse final. E aí rei B7, rei D2, torre A3, cortando o rei mais uma vez e ameaçando o peão. Torre E7, cheque, rei A8. E essa posição aqui ela é tecnicamente empatada, apesar do peão a mais aí das brancas. As brancas não conseguem progredir nesse final. Fantástico, faltou esse detalhe para o Magnus Carlsen. Wesley So castigou. Que partida maravilhosa, né? O Wesley So jogou demais aí a abertura, maravilhosa. Como ele castigou aquele cavalo G6 do Magnus Carlsen, né? Aqui, ao invés de cavalo G6, se o Magnus Carlsen joga qualquer outro lance, ele não sofre esses problemas, né? Nessa posição ele faz cavalo G6 e dali pra frente o Wesley So nunca mais deu sossego pro Magnus Carlsen, né? Se ele joga aqui cavalo C8, por exemplo, mantendo aqui a ideia de bispo atacando em C2, depois de dama E1 não dá porque tá caindo em C2. Então aqui, né, as negras se seguram, né?
Poderia seguir com bispo E3, dama C7, saindo da frente do peão, e o jogo vai embora, né? Com chances aí pros dois lados. Um detalhe foi suficiente pro Wesley So aí vencer a partida, e ele fez isso, e a gente segue cobrindo então aí essa final do Skilling Open 2020, Wesley So na frente. O que será que vai acontecer daqui a pouquinho no canal Xadrez Brasil? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!